Bem-vindo ao canal Mensagens Sagradas. Hoje, vamos explorar a vida de uma das figuras mais fascinantes e inspiradoras do Novo Testamento, o apóstolo Pedro. Imagine estar ao lado de Pedro enquanto ele caminha com Jesus, testemunha milagres incríveis e enfrenta desafios que transformam sua vida para sempre. Pense nas lições profundas que podemos aprender com a jornada de Pedro, desde sua chamada como pescador, até se tornar uma das pedras fundamentais da igreja cristã. Vamos mergulhar nessa história e descobrir como a vida de Pedro pode nos inspirar e fortalecer nossa fé. Pedro, originalmente conhecido como Simão, era um pescador comum de Betsaida, uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia. Sua vida mudou drasticamente quando ele encontrou Jesus de Nazaré. O encontro entre Pedro e Jesus é um dos momentos mais significativos do Novo Testamento. Jesus, ao ver Simão e seu irmão André pescando, os chamou com as palavras: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Imagine a surpresa e a curiosidade que devem ter tomado conta de Pedro naquele momento. Ele, um simples pescador, estava sendo chamado para uma missão muito maior do que qualquer coisa que ele já havia imaginado. Pedro largou suas redes e seguiu Jesus, iniciando uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas também a história da humanidade. Ao longo dos anos seguintes, Pedro testemunhou inúmeros milagres realizados por Jesus. Ele viu Jesus acalmar tempestades, curar doentes, alimentar multidões com poucos pães e peixes e até ressuscitar mortos. Cada um desses eventos deve ter fortalecido a fé de Pedro e reforçado sua convicção de que Jesus era realmente o Messias prometido. Pense em como você se sentiria ao testemunhar tais milagres. Como isso transformaria sua fé e sua vida? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe conosco suas experiências de fé. Pedro também enfrentou momentos de dúvida e fraqueza. Um dos episódios mais marcantes é quando Jesus caminhou sobre as águas e chamou Pedro para fazer o mesmo. Inicialmente, Pedro caminhou sobre as águas com fé, mas quando viu as ondas fortes, começou a afundar. Jesus estendeu a mão e o salvou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Este momento nos lembra que, mesmo em nossos momentos de dúvida, Jesus está sempre pronto para nos estender a mão e nos salvar. Como você lida com momentos de dúvida em sua vida? Como a fé em Jesus o ajuda a superar esses desafios? Este episódio também nos ensina a importância de manter os olhos fixos em Jesus, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Pedro aprendeu essa lição de maneira poderosa e nos deixa um exemplo valioso a seguir. A vida de Pedro é repleta de lições profundas sobre fé, perdão e liderança. Um dos momentos mais emocionantes é quando Jesus pergunta aos discípulos: "Quem dizeis que eu sou?" Pedro, sem hesitar, responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta confissão de fé é um marco na vida de Pedro e na história da igreja. Jesus então diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Imagine a emoção e a responsabilidade que Pedro deve ter sentido ao ouvir essas palavras. Ele estava sendo chamado para ser uma das pedras fundamentais da Igreja de Cristo. Como você se sentiria ao receber uma missão tão grandiosa? Como isso transformaria sua vida e seu propósito? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe conosco suas experiências de fé. No entanto, a jornada de Pedro não foi apenas de glórias e milagres. Ele também enfrentou momentos de profunda fraqueza e arrependimento. Durante a última ceia, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Apesar de sua promessa de fidelidade, Pedro realmente negou Jesus 3 vezes após sua prisão. Este momento de fraqueza deve ter sido devastador para Pedro, mas também serviu como uma lição poderosa sobre o perdão e a restauração. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado em seu chamado durante um encontro com Jesus à beira do mar. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de Jonas, amas-me?"
E cada vez Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus então disse a Pedro: Apacenta as minhas ovelhas. Este momento de restauração é um lembrete poderoso de que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, o amor e o perdão de Jesus estão sempre disponíveis para nós. Como você experimentou o perdão e a restauração em sua vida? Como isso fortaleceu sua fé e seu propósito? A vida de Pedro após a ascensão de Jesus é um testemunho poderoso de sua transformação e liderança na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, e Pedro, cheio do Espírito, pregou um sermão poderoso que resultou na conversão de milhares de pessoas. Este momento marca o início da igreja cristã e a transformação de Pedro de um pescador comum em um líder espiritual influente. Como você acha que Pedro se sentiu ao ver milhares de pessoas se convertendo ao cristianismo? Como isso deve ter fortalecido sua fé e seu propósito? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe conosco suas experiências de fé. Pedro também enfrentou perseguições e desafios enquanto liderava a igreja. Ele foi preso, espancado e ameaçado, mas continuou firme em sua fé e missão. Em Atos dos Apóstolos, lemos sobre como Pedro e João foram presos por pregar em nome de Jesus, mas um anjo do Senhor os libertou da prisão. Este milagre é um lembrete poderoso de que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Como você enfrenta os desafios e perseguições em sua vida? Como sua fé em Deus o ajuda a superar esses obstáculos? A vida de Pedro também nos ensina a importância da unidade e do amor na comunidade cristã. Em suas cartas, Pedro escreve sobre a importância de viver em santidade, amor e paz. Ele nos lembra que, como seguidores de Cristo, devemos nos amar uns aos outros e viver de maneira que reflita o amor de Deus. Como você pratica o amor e a unidade em sua comunidade cristã? Como isso fortalece sua fé e seu testemunho? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe conosco suas experiências de fé. A vida de Pedro é um exemplo inspirador de transformação, fé e liderança. Desde sua chamada como pescador até se tornar uma das pedras fundamentais da igreja, Pedro nos mostra que com fé e obediência podemos superar qualquer desafio e cumprir nosso propósito divino. Imagine como seria seguir os passos de Pedro, confiando em Deus mesmo nos momentos mais difíceis e permitindo que Ele nos use para fazer uma diferença no mundo. Como a vida de Pedro inspira você a viver sua fé de maneira mais profunda e significativa? Como você pode aplicar as lições de Pedro em sua própria vida? Deixe suas reflexões nos comentários e compartilhe conosco suas experiências de fé.